Buenas noches, muchachos. Bienvenidos a Siempre hay Tiempo Podcast. Hoy volvemos a grabar. Hacía unos días que no estábamos y tenemos un invitado supremamente especial. Estamos con el entrenador de porteros de América de Cali, el profesor Ricardo Andrade. Profe, buenas noches. ¿Cómo vamos? Buenas noches, para mí es un placer estar junto con ustedes y agradezco por la oportunidad también, que siempre es importante hablar un poquito de nuestra historia, un poquito de cómo trabajamos los porteros en América. Al final ellos son los más importantes, nosotros estamos por detrás con la idea y lo más importante es ayudar a la gente también. Para empezar esta entrevista, primero me gustaría preguntarle por qué escoger ser arquero. ¿Sí? No es una posición que una persona diga, ay, yo quiero ser arquero, sino a mí me gusta hacer goles. ¿Sí? Todo niño como futbolista sueña hacer goles y no que se los hagan. Entonces, ¿por qué ser arquero? ¿Qué lo motivó a usted a ello? Sí, primero, yo soy de Río de Janeiro, nací así más na parte interior de Rio, como hablamos allá en Brasil, y yo jugaba hasta los 12 años como central. Como central, de ahí viene también un poco, pienso yo, la pasión por patear los balones, a mí me gusta, me encanta, y ahí arranca todo. Y los 14 años entro para o arco, me puseram no arco, que não tinha porteiro. Eu sempre tive essa talla desde os 15 anos, já tinha essa talla de 1,87 m, e aí arrancou todo, por ser muito grande em relação aos demais, arranco no arco e empeço a jogar, e aí tenho uma paixão impressionante por estar no arco, e a los 17 anos já estou jogando na profissional. Imagínate, uma pessoa que era central a los 12, 14 arquero, 17 está tapando na terceira divisão em Rio de Janeiro, e depois, chao, já não parei mais. Hasta ya, pues que debuta profesionalmente. Profe, ¿usted más o menos en cuántos equipos estuvo jugando como profesional? Mais de 25. Las estadísticas, si eran ciertas las estadísticas. ¿Y la mayoría de su carrera estaba leyendo y fue en Portugal? Sim, em Portugal joguei como em 10 clubes, pero em total hay 25 clubes, porque e alguns regressei 2 vezes, então esse não conto, estou contando uma vez só. Eu aí ando, porque a gente me pergunta por que ha cambiado muitas vezes de clube, e sempre explico que minha paixão, a mim me gusta ser feliz, e quando não me sentia feliz em determinado clube, não tinha medo de cambiar. Eu nunca tive medo de cambiar, tampouco tive empresário, sempre andei com os treinadores, com as amistades dos amigos, nunca tive empresário, e consegui chegar a muitas partes com Deus e com essa senhora que está aqui detrás, que é minha esposa, que já caminha comigo 33 anos. Ela arrancou comigo desde os 16 e sigue até hoje. Profe, ¿usted hizo todo el proceso, digamos, en Portugal, tercera división, o se llegó a segunda, primera? Não, eu comecei no Rio de Janeiro. Comecei em Rio, em um clube de terceira divisão, em Rio, chamado El Bairro, que é onde vivia eu, Jacarepaguá Futebol Clube. Aí empieza todo. E logo depois, ligo a equipe de Zico. No último ano de sub-20, ligo a equipe de Zico. E Zico era para mim não é um ídolo, Claro. um sonho. Mirava os partidos por la tele com minha mamã, aquelas tele pequenitas, e não tinha boa imagem, assim, sempre mala. E aí comecei a idolatrar Zico, porque meu ídolo maior é minha mamã. Minha mamã é a referência da minha vida. Depois essa senhora que está aqui ao meu lado, e depois vem outras pessoas. Zico é uma dessas pessoas. E aí chego a equipe de Zico a ser prova, e aí me quedo 7 anos a jogar com ele, e aí quedou um amigo. Até hoje é um amigo, e aí começou toda a história. Aí começamos, fomos ao Paraguai, saímos ao Vietnã. Vietnam. Aí,
Estuvo en Bien Vietnam. bien exótico el destino. Sí, yo estuve allá en Vietnam y allá estuve 1 año y 3 meses y una cultura completamente diferente, pero el fútbol interesante. Hoy está mejor, pero cuando yo me fui allá no era malo, no era malo, pero claro, necesitaba más profesionalismo. Hoy está mucho mejor y se juega muy bien, tem compañeros que estão allá. E aí depois regresso a Brasil de novo e aí começamos a caminhar por toda parte até chegar a Portugal em 2009 com 32 anos. Nesse ano, mira essa situação. Eu em 2009 estava em Rio e me saiu oferta da equipe de Romário, Sí. Romário. E a equipe chamava América também. Da, E ya lo estaba persiguiendo, profe. y tenía el mismo diablo y todo igualito. Y yo estuve allá 2 meses, o casi 2 meses, y me salió esa oferta en Portugal, en la tercera división. Yo con 32 años me voy a Portugal. También porque estoy explicando todo eso para los niños, los muchachos que a veces piensan que es difícil, pero tampoco también es tan difícil como la gente piensa. No es sencillo, no es fácil, porque es un camino muy duro, pero tampoco, a mí no me gusta cuando habla que la posición de los porteros es una posición de sacrificio, sufrimiento. Para mí no es nada, no me gusta sinceramente ese tema. Es una profesión diferente, yo considero diferente, responsabilidades diferentes y emociones completamente diferentes. ¿Sí me Sí, entiendes? claro. Entonces, yo llego a Portugal, una persona considerada vieja para el fútbol portugués, así, muchas veces me llamaron, viene un arquero más para Portugal, viejo, 32 años, na terceira divisão. Nessa época eu não tinha patrocínio de nadie, de guantes, de guaios, de nadie. E a gente, não, eu não posso patrocinar, que você nunca vai chegar à primeira divisão, é impossível. E eu tinha uma fé, como tenho como esporteiro aqui em América, vai por esse caminho, esse é o caminho que trabalhamos, quem toma decisão são vocês, pero a fé, através do trabalho, fé sem trabalho, solamente fé, sueño sem trabalho, solamente sueño. E então, assim digo, nunca, jamais olvidei. E digo a essa pessoa, quando eu chegar à primeira divisão, não me busque, porque eu nunca mais e é Ahora sí, verdade, no. e é verdade, e essa marca é uma marca de guante famosa, e assim arranco e começo a jogar num clube chamado Moreirense, foi o clube que me abriu as portas na Europa, é meu clube de coração também allá, e aí arrancamos, no primeiro ano, começo a jogar, salário bajito, pero penso que sempre quando trabalhamos, a plata chega sola, como habla muito bem o próprio Polilla, realmente chega e não hablo de ser milionário, pero para pagar as contas, sustentar sua família, chega. E então, arranco nesse ano de 2009 e solamente bendições, hago como 40 partidos e ascendemos a segunda divisão. Ascendemos de uma segunda divisão e termina a época com 33 anos e o senhor, que era viejo, já tem 4 propostas, todas de segunda divisão. Minha equipe ascendeu à segunda divisão, mas apareceu um contrato melhor. Claro. A prioridade era quedar no mesmo clube, mas o presidente não chegamos a um acordo e saiu a outro clube que descendeu da primeira divisão. Passado um ano, nós ascendemos, regresso ao clube que eu liguei em Portugal, no Moreirense de novo, e ascendemos a primeira divisão de novo. Ascendemos a primeira divisão. Y qué bueno. Ya cuentan los dos. Y ascendemos. Le hago dos preguntas antes de pasar al tema central, que es América de Cali. Llega pues, usted hace toda, digamos que su
su éxito, su parte más exitosa en Portugal. Pero, ¿en qué momento se presenta el momento más difícil para todo futbolista, que es decir adiós? ¿En qué momento un futbolista dice, me voy a retirar, tengo que dejar mi sueño, mi vida y colgar los guantes en este caso para usted? ¿En qué momento el futbolista toma la decisión de retirarse? Primeiro, entonces, só para terminar, então o que passou? Que eu me vou a Moreirense, vou fazer um resumo porque é muita coisa. Então, sendo com Moreirense, jogo 1 ano e meio, 2 anos com Moreirense na primeira divisão, incluso jogamos contra Juanfer. En Porto. Ah, con el claro, Porto, sí. en el Porto. Estava no Porto. Juanfer, Jackson Martínez, Jackson, Sí. Chacha Martínez, sí. Max Pereira, Oscar Cardoso, Nico Gaitán, Salvio. Eu enfrentei toda essa gente. E então, sim, senhor, no último ano de contrato meu, me vou a Tondela e ascendemos com Tondela também a primeira divisão. ¿Ya cuántos van ahí? ¿Cuántos ascensos Ahí ya lleva, van lleva, ahí? lleva 3 ascensos en Três Portugal. ahí. ascensos em Portugal. E então, o que aonde me liga, ascendemos com Tondela, me vou a outro clube chamado Leiria, onde começou todo o trabalho de Mourinho também, e aí comecei a jogar na segunda divisão. O que passa? Nos últimos 3 anos, eu sempre busquei, sempre pensei, e até hoje, dar a meus porteiros, não importa se foram pequenitos, as coisas que eu não tive. Em Portugal, passei um momento muito duro em relação ao que era o treinamento. O treinamento que dou a meus porteiros hoje, eu não tinha. Treinava muitas vezes solo, treinava muitos comportamentos solos, gravava eu solo treinando em um parque. Isso estou falando com 36 anos. 36 anos na primeira divisão e às vezes me tocava porque se eu enfrentar os melhores, eu tenho que estar preparado. Então, não tinha a preparação adequada. Mira, e o Senhor lo quero bastante porque me ajudou a sacar adelante, mas em 2 anos nunca fiz um centro e a mim me encantava sair do arco. Okay. Você imagina que coisa de louco? Então, eu ligava com o arnês e fazia os movimentos. Mira, a visualização para mim é fundamental que hago com os porteiros acá. Então, nos últimos 3 anos antes de me retirar em 2017, o que fazia? Se você era presidente de um clube e queria que eu fosse jogar em seu clube, eu listo, vamos fazer um contrato, mas eu necessito uma categoria para treinar, mesmo jogando. Eu jogo em sua equipe, mas me passa a sub-15, sub-12, para que eu possa treinar como treinador de arqueiro. E aí arrancou os... Ah, ok. Eu jogava Y entrenaba. e treinava. E os Dominaba ese turno. Sim, então eu jogava na profissional e treinava. Eu comecei na sub-13, porque aí está a coisa para mim, o carinho com os ninhos, e depois me ajudou imenso. Então arranco aí e vou subindo pouco a pouco. No último clube que eu joguei, que é onde vivo hoje, que é Pinhal Novo, Pinhal Novense, é um clube que eu jogava, que é onde me retirei. Eu já estava na sub-20, com Pedro, que vindo a Portugal. Sí. Ah, ahí fue el vínculo con Pedro. Sim, Pedro estava nesse clube. ¿Sí? Sim, Pedro Feliz. Pedro estava nesse clube. Eu treinava na sub-20 com ele, era treinador de porteiro dele na sub-20 e jogava na profissional. E então, joguei 2 anos nesse clube, sempre peleava para não descender, graças a Deus não descendemos, e eu vivia cerca desse clube. Então, muitas vezes ia caminhando, não ia de carro, não ia de carro para o treinamento, ia caminhando para o clube. E um dia me vou treinar um dia e me sinto assim um pouco, não é triste, mas não estava como era antes. Me gusta sempre me gostou muito treinar. Então, treinei, mas aí passa alguma coisa não está batendo. Então vou caminhando outro dia, fiz a mesma coisa. Quando estou ligando, o mesmo sentimento. Ui, aí tem alguma coisa louca. E regresso para casa.
regresso para casa, essa senhora que está aqui, e ela, mira, Ana é minha esposa, é minha vida. Ana, mira uma coisa, eu não vou jogar mais. Antes de ir ao clube, e tinha contrato de mais Tiempo. tempo, e eu, Ana, não quero jogar mais. O quê? Assim mesmo. Entonces, ¿qué va a hacer? Una decisión muy ¿Qué loca. vamos a escribir? E assim mesmo perguntou, o que vai ser? Pues usted solamente jugó fútbol hasta hoy, nunca hizo otro trabajo. Y yo, sinceramente, no quiero más jugar. ¿Pero por qué? Eu falei, no. Aí ela me questionava, mira, você não tem lesão, nunca tuve lesão física, nenhum tipo de lesão. E eu, por que se retirar? Se está todavía bem. Eu falei, não, eu quero treinar os porteiros porque necessito dar a eles outras coisas. Pero tinha um senhor chamado Antônio Carraça, que você pode buscar nas redes sociais. Esse senhor estava nesse clube, era o diretor general de planificação. Esse clube era de um chino, e então esse senhor trabalhou em Benfica há muitos anos. Toda essa gente, em 11 anos de Benfica, foram milhões e milhões de euros na cantera. E esse senhor era diretor do clube. Então, ¿Todavía? não, todavia, Aún. esse senhor vindo, ele estava diretor de planificação nesse clube, e quando eu lhe digo, mira, sou Antônio Carraça, eu não quero mais jogar, aqui termina meu vínculo com o clube, se queira eu sigo treinando lá sub-20, e ele deu uma, para minha surpresa, digo assim, não, se a partir de manhã, entrena lá profissional, ¿De sub-20. una vez? De una. Y yo, mira, pero tenemos un entrenador. No, yo que mando acá. Pero el entrenador me entrenaba a pocos días. Hasta ayer. Uy, el profe le hizo el cajón. Sí, le movió la butaca y... Y yo exatamente digo, Antônio, eu não posso assumir, o Senhor ha me ajudado, me ajudou bastante, e ele, mira, se não for você, será outro, porque eu necessito cambiar e vou cambiar. Esse Senhor tem uma visão muito impressionante. João Cancelo, esses jogadores todos passaram por seus manos, Ederson, toda essa gente, Bernardo Silva, e então ele me disse, você tem que assumir o clube, ou se não contratou outro. Falei, estou listo. Chamei o treinador de porteiro, expliquei a ele tudo que estava passando. Ele falou, não, Ricardo, eu estava preparado para isso. Eu sentia, quando você estava treinando a sub-20, que isso ia legal. E eu não se queda tranquilo, siga seu caminho, porque eu já estou grande, tenho outros objetivos e você está começando. E aí, começo a treinar mis companheiros que eu jogava. Sí. Profe, y para cerrar la última, le pregunto, ¿cómo se da su llegada a Colombia? Y de paso, ¿cómo llega usted a América de Cali para entrar? Sim, e aí que liga tudo, porque esse senhor Antônio Carraça, eu me retiro, estou treinando nesse clube 3 meses, e Benfica faz um convênio com Milionários. Ah, el famoso. ¿Ya no está ese convenio aún? ¿O Agora sigue não sei se todavia tem, se há esse convênio. Mas o senhor Liga Milionário, como diretor de planificação também, esse é um monstro. É um monstro em relação ao que é planificação, contratação, um monstro, senhor. E então me traz a Milionário. No primeiro momento era para ser uma caracterização de todos os treinadores. Ele estava com um russo, Miguel Russo. Sí, con Miguel Ángel. Miguel Ángel. E nós outros estávamos na sub-17 para fazer uma caracterização de todo o clube. E rapidamente eu, falando com os treinadores, começo a trabalhar. Eles de uma chamam a doutora Liliana, que eu tenho uma boníssima relação com ela até hoje. E nós queremos que o profe comece a trabalhar. O senhor não me conhece, mas solamente de falar, arranco com eles, e aí estamos aí com o Juvenal, que era treinador de porteiro da profissional, estamos aí sempre juntos ali, falando e e surge minha vida em um partido amistoso, Eduardo Zapata, amigo da família Gomes,
Sí. amigo de Marcela, vai allá com sua academia alguma conta milionária e habla comigo. No primeiro momento, começamos a falar e me pergunta, Ricardo, me gostaria saber de vocês que vocês têm uma metodologia de trabalho diferente, Pedro, Mauro e eu. E aí nós outros, isso é uma broma, como é que vai uns treinadores sair da sub-17 de milionário a América? Allá de una vez. Pero yo, sinceramente, sempre estou muito preparado para as coisas, porque busco trabalhar diferente e bastante. E então, começou a coisa a crescer, e vinimos aqui a Cali, falamos com a família Gomes, tinha 8 partidos todavía, aí aqui tinha Alejandro Bernal, tinha, acorda que tinha uma banda muito forte, Botinelli. Sí, ahí estaba Botinelli, los porteros era Carlos Bejarano, Pluto Meneses. Que é meu amigo, estava junto com ele hoje. É assim, tranquilamente, meu único amigo em futebol. ¿Verdad, Pluto? Pluto. Mira, pues, Mi amigo él de es, sí, fútbol él es muy Pluto. querido por la afición. Sí, En la hinchada mucho lo cariño, se le recordamos tiene mucho con cariño mucho a Pluto. cariño a él. Sí, él es una persona completamente, una persona muy noble, muy amable. Entonces, cuando yo llego acá y empezamos a trabalhar, hicimos 8 partidos e saiu bem as coisas, invitaram nós outros a renovar o contrato e arrancamos, depois as coisas não saíram tão bem e a família Gomes jamais queria que eu saíra de acá e regressar a Portugal, eles queriam que eu me quedar acá e eu tinha recebido 2 propostas antes, assim que chego à América, recebo 2 propostas para sair para outro projeto e eu não saí por o corpo técnico que tínhamos e depois o clube lo sacaram, pero queria que eu me quedara acá e aí me quedei porque era minha vida, era meu sonho, uma instituição muito grande, sempre fui leal com eles ao máximo de tocar, deixar que eu ia ganhar fora em outra parte, nós 3 acá em América não ganhávamos, então sempre fui leal com eles e me quedei em América e hasta 2019, quando chega Pecoso Castro, que aí regresso a Portugal, saio por opção mesmo, não tive nenhum inconveniente com esse senhor, mas tinha ideias diferentes e uno tem que respeitar. E então me tocou salir. Sí, de pronto chocaban en ideas, en temperamentos. Sí, yo soy así, yo soy muy así, si yo no estoy contento, yo me voy, no me importa, a mí no me, yo pienso que ningún ser humano tiene derecho de dañar el sueño de otra persona. Entonces, cuando pasa eso conmigo, por eso, a veces me llama que yo peleo, que yo soy, pero yo por mis porteros, por mi trabajo, por mi grupo de trabajo, voy a muerte porque yo trabajo todos los días 7, 8 horas, amigo, para dedicado a eso. Entonces, esa es mi vida. Profe, antes de seguir con la parte de América, ¿qué es la vida del profe Pedro? ¿Se sabe? Amigo, hace poco tiempo, Pluto me dijo que encontró, no pasa, penso que não tem 2 meses, lo encontrou acá em Cali, estava em uma academia acá, a coordenar uma academia acá em Cali e desde então não tivemos mais relação, cada um seguiu seu caminho e não tivemos mais relação porque seguiu o caminho dele, segui meu caminho e conheci pessoas diferentes, assim como ele seguro conheceu outras pessoas y yo tomé la decisión de seguir diferente. Profe, ya, bueno, para entrar ya en el tema, lo que es la actualidad de América de Cali, su merced ha tenido un protagonismo grande en los últimos días. Se ha dado cuenta que ha sonado por todos lados. Los porteros de América han tenido un gran crecimiento, sobre todo en este último año, y su merced ha estado presente en todo ese proceso. Por ejemplo, un proceso que ha sido un poquito difícil, el de Jorge. Jorge llegó al club un poquito resistido. Cuando empezó la hinchada, de pronto por algunas situaciones que se presentaron, fue dura con Jorge, bastante. Es más, es que la hinchada de América es bastante hostil cuando se lo propone, porque creo que también su merced tuvo que vivir de pronto la situación con Diego Noboa. Y hoy, pues
pues tenemos en el equipo dos porteros que son prenda de garantía. ¿Cómo ha sido todo este proceso estos últimos días? Si quieres, súmele a Joel, que a No, ese Joel, pero está bueno, lesionado. yo quiero tocar el tema de Joel ahorita como un poquito Vou- aparte. Sim, vou regressar um pouquinho atrás, antes de chegar no Soto. Eu, quando estava cá em 2019, todo o processo começa com Volpi. Eu vou buscar Volpi em Brasil, na segunda divisão, no Figueirense, e não estava tapando. Usted Profe, fue directo, ¿fue trae a su Volpi último por momento? directamente que lo E trajo. eu lo trago, com todo respeito, eu lo trago a Volpi. Pero el profe estuvo en el campeonato de Guimarães, ¿no? Não, Trajo a entonces, Volpi y ahí fue que... eu trago Volpi. Ah, Arrancamos com Pedro Felício. Volpi hace 6 partidos e aí entra, llega Pecoso Castro y lo mandaba a Pasto. e le manda para Pasto porque não lhe gostava estrangeiro, não lhe gostava arqueiro estrangeiro. E então Volpi me pergunta o que hago. Volpi, vá a Pasto porque não há outra opção. O senhor le gusta Bejarano e eu possivelmente me vou de acá. E então, sempre respeitando o Senhor, porque eu não tenho nada contra ele, mas são pensamentos diferentes. E então, Volpi vai a Pasto, e nesse período eu me vou a Portugal. E regressa, Neto Volpi é vice-campeão, regressa à América, liga Alexandre Guimarães. Sí. Sí. E Volpi queria que eu regressara, mas aqui tinha Diego Gomes, que tinha trabalhado comigo também. E aí se queda Volpi com o Diego Gomes, é campeão com o Diego Gomes. E no ano seguinte Volpi vai a Japão. Sí. Eu tive muita resistência quando chegou acá também, que falavam que mais de 90 anos não tinha um arqueiro brasileiro, vindo Que da segunda venía divisão. de las divisiones inferiores de Brasil, eso fue... E foi uma loucura, pero eu quando vou buscar um porteiro, normalmente miro o perfil del portero, junto com o trabalho de uno, junto com a metodologia do clube e o treinador que está nesse momento. E aí junto todo e miro se cumpre o que nós outros pensamos. E assim passou com o Volpi, e mira que o Volpi deu plata ao clube, deu um título ao clube juntamente com seus companheiros. E aí quando passou tudo isso, chego 2020, na pandemia, me chama Marcela e Túlio Gomes e me traz de novo. Acá me deparo com Joel, que eu não lo conhecia, era Joel. Sí. Ahí vira Profe, Joel. una preguntita ahí. Su merced no estaba en ese momento en el club cuando la explosión de Volpi. ¿Cómo lo sintió a la distancia? Es decir, yo lo traje, si ve, yo tenía razón. Porque es que con Neto hubo, por ejemplo, en la final, clarísimo ese momento en el que la ataja ese balón mano a mano solo con Santiago Gutiérrez. Sí, É uma ¿Qué emoção. tal ese sentimiento? que fue la gran figura. É uma emoção Total. diferente porque uno sente contento não por ego, eu não tenho nenhum ego, eu solamente quero ajudar no futebol e essa é minha mentalidade. Então, quando o Neto vai a Pasto, eu segui trabalhando com ele virtual, Ah, ok. porque a mim me gusta muito o que é análise de los rivales, pré-partidos e pós-partido de los arqueiros. Nós trabalhamos até hoje assim aqui em América. Por exemplo, se vamos jogar com Pasto, vamos jogar com Santa Fé. Então, lunes, vamos jogar no domingo. Lunes, se a semana é larga, aí já temos o vídeo de Santa Fé. E aí empiezo a trabalhar. Isso não é segredo. Isso não tenho problema com isso. E analiso Santa Fé e planifico meu trabalho em função disso. E depois, um plano de partido que temos para os partidos. E depois, pós-partido, como o arqueiro jogou. Assim, tenho aqui uma... Hoy estuvo tranquilo porque ayer casi ni enfocaron a Jorge. Sí, ya. O sea, profe, usted se fue, pero usted no se desligó de América porque usted siguió trabajando con Volpi a la distancia. Sí, Igual manteniendo esa amistad con la dirigencia, que Sí. aún pasaran los entrenadores que estuvieran en su momento, siempre le pretendían integrar el cuerpo técnico.
Sí, senhor, é verdade. Então, o que passa com o Volpe? Seguimos com o Volpe, tratando de falar as coisas que nós outros pensávamos, porque conhecia seus comportamentos. E chego aqui na Libertadores, está Joel. Está aqui. Chego acá, está Juan Cruz. Con el propio Juan Cruz Real, sí. Chego está Juan Cruz, me recebeu muito bem, é um amigo que tenho também. E chego acá, começamos, profe, aí temos Eder Shaw, temos a Joel. E arrancamos. Com Quinteiro também era el arquero. E arrancamos. E aí Joel também foi... Tuvimos uma ascendência muito brava com Joel. E salimos campeões. Joel, se não me engano, tuve nesse ano 7. Se figura 7 vezes. Então, nos ajudou imenso. É muchacho muito... Trabalha demasiado. E aí, somos campeões. E depois, no ano seguinte... Juan Cruz me pede, para o semestre seguinte, Juan Cruz me pede um porteiro, vou buscar Diego Novoa a La Equidad, através de Juvenal, e busco a Diego, e aqui tem uma coisa, a gente, para mim, é vou poder ser um defeito de algumas pessoas que pensam que os jogadores grandes, porque eu vivi isso, que chega a 35 anos, já está hecho, não necessita aprender, e tem que saber tudo isso, para mim é uma mentira. Isso, nós outros temos a capacidade de aprender com 40 anos, 50 anos, mais jovem. Isso não é por aí. Então, chegamos aqui e começamos a cambiar comportamento de Novoa. E Novoa, enquanto eu estive aqui, com todo respeito a quem chegou, e eu não tenho nada contra, são trabalhos diferentes, Novoa sempre esteve bem. Se você acordar com Osório, depois sai Juan Cruz, entra Osório, e aí faz a rotação. E conseguimos pôr os dois na seleção, Joel na seleção da Venezuela e Novoa num microciclo. Sí, claro. Então, num partido que hizo contra Milionário, allá onde tapou 2 penales e aquela coisa toda contra Milionário, e um terceiro penal que quase tapa de McAllister, que nós não tínhamos claro, pero McAllister pateou bem, e então sigue todo esse processo, mira quanta coisa já passou esse porteiro, nós outros ganhamos um direito em América que não é fácil conseguir através de trabalho, que é ter uma voz quando a gente vai contratar os porteiros. Sim. Perguntar em muitos clubes que eu sei em Colômbia, não passa isso. O dirigente contrata e não pergunta. Aqui em América, graças a Deus, pela presidenta, Túlio, sempre me respeitaram em relação a isso. Ricardo, nós vamos contratar um porteiro. Acá, eu penso que todas as vezes que estive aqui, que essa é a terceira vez que regresso à América, a gente fala sempre, não, você sai e regresa sempre. Y pues, profe, si ha dado 2 títulos usted prácticamente a América, ¿cómo no lo van a querer? Y claro, pues tiene voz y voto autorizada para traer los porteros que nos sacan campeones. Sí, nosotros tenemos la alegría de escoger un muchacho y nos ayudar, eso que es lo más importante. Y entonces, Novoa estuvo bien acá conmigo, yo salí cuando salgo para Qatar con la llegada de Lucas González, que no conocía, y empezamos a trabajar en 10, 15 días, y el profe me dijo, profe, a mí me gustaría que usted se quedara, y yo, profe, ese es el momento, yo tengo que salir y ayudar un poco a mi familia, porque necesito. Y ahí él entendió, queria que eu me quedara, e era uma pessoa que não me conhecia. E aí, incrível, que nesse momento, antes que chegue essa oferta de Qatar, eu vou buscar Soto em Jaguares. Com resistência de algumas pessoas, tinha outros nomes já quase listos. Nada. Ahí sí. Eso le iba a preguntar. Hay un tema que, mejor dicho, dijeron eso, Chunga ya estaba. Pero al final algo pasó. ¿Cómo fue todo el cuento? E realmente teníamos aí Chunga como um nome forte também, por bom arqueiro que é, pero como havia você, eu não tenho problema em assumir as responsabilidades. Quando me perguntaram, quando se deu a oportunidade do porteiro que entendia que era para a América nesse momento,
yo hablé de Soto y no conseguimos llegar a acuerdo, nada contra Chunga, son decisiones, que hablo a mis porteros cuando pasaba muchos momentos con el profe Osorio, con todo respeto, que es una persona que tenemos relaciones, tocaba decidir entre Joel y Anovoa para jugar, y cuando me preguntaba, ese juega. Mira isso não é fácil, Claro. porque você tem relação com os dois são buenos porteros, mas quando tem que tomar decisões, eu não tenho problema com isso, e falava sempre, você pode chamar Joel amanhã e perguntar a ele, e perguntar a Diego, eu falava sempre, mira, eu não tenho nada contra vocês, tenho que tomar decisões porque me perguntaram, e vou tomar decisões em relação ao que é o equipo que vamos jogar, as características do jogador que vamos enfrentar, e assim se quedava sencillo, porque nós trabalhávamos claro nas coisas. Para mim, a pior coisa é querer enganar os jogadores. Não haga isso que você vai perdê-los. Então, ia sempre de frente com eles, com respeito, e tomava a decisão e nunca tive problema. E assim tocou quando traímos a Jorge, e infelizmente, quando eu o contrato juntamente com Marcela, com Túlio, com a presidência, com a junta diretiva, eu salgo a Qatar. E então ele me diz, você me trajo e me deixou tirado. Lo deja tirado. Amigo, eu tenho que ir, amigo. Eu já rechacei várias ofertas cá, amigo. Eu necessito ir, porque necessito ajudar minha esposa, minha família que estão em Portugal. Necessito, amigo. Ando muitos anos aí, ajudar a instituição, e graças a Deus, pero necessito ajudar um pouquinho a mim. E sempre grato à América, sempre muito agradecido à América. Saio a Qatar e allá vou muito bem com as coisas. Ligo allá para um projeto sub-23, entrei na sub-23 e coordenei as demais categorias até sub-17 e saímos campeões em todas. Por decisão própria, é uma cultura diferente. A gente me pergunta, Ricardo, como é Qatar? É uma cultura diferente, amigo. Solamente isso, algo que é diferente. Não é o futebol que me gusta. Não é o futebol que me gusta, porque para mim, o futebol não é só plata para mim. Me chamam de louco por isso. Eu tenho outros valores. O futebol me formou como pessoa, me ajudou a construir minha família, meus 2 filhos, meu neto, minha esposa. Então, ajudar minha mamá. Então, para mim, o futebol é mais do que plata. Então, terminou já meu contrato, queriam que eu me quedara na profissional. Eu regressei a Qatar, queriam cambiar algumas coisas. Eu fiz a pré-temporada e, como falei a vocês, se não estou feliz, comprei um tiquete e arranquei para Portugal. Porque es que no es la plata. Pensé que para Cali de una vez. E arranco a Portugal e me invitaram aí Estados Unidos, me vou a Orlando City a ajudar num projeto de porteiro já nas academias e termina e venho para a licença cá. E venho para a licença cá em Barranquilla, a licença de treinamento de porteiro, onde estaba Reneguita, Ospina, toda la gente. Eso era directamente con la federación, ¿cierto, profe? Sí, yo fui docente no primer día, la parte táctica, técnica de los porteros. Fui docente para todos ellos y muy contento por la invitación y salió muy bien. La gente entendió la pasión que meto por eso, porque primera cosa, usted puede tener mucho conocimiento, pero si usted no mete pasión en lo que está haciendo, não sirve, para mim não sirve. Não consegue, porque para mim um líder tem que convencer. Claro. Um líder não impõe, um líder, algo que eu quero, não hago isso com os porteiros. Aqui estão as opções, toma as decisões. E então, aí, a relação com Marcela sempre existiu, sempre tive a relação com Marcela, jamais se terminou. E então, quando chego acá e as pessoas sempre tiveram conhecimento que eu estava acá, arrancou as coisas e se deu a situação de regressar à América e como eu já estava acá me quedei. Viaje sin retorno.
Sí, no era tampoco muy difícil la decisión de retornar. No, aquí, porque, y usted no va a creer, yo tenía una oferta de Dinamarca. Yo vine a la licencia terminaba 12 o 13. Y yo tenía viaje para Portugal y viajaba para Dinamarca, pero no tenía firmado o contrato. Entonces, cuando me salió la situación acá de América, llamé a las personas, muchas gracias, pero aquí voy a me quedar donde soy feliz. Muchas gracias, pero allá hace mucho frío. Siempre se vuelve donde se es feliz. Sí, y esa es verdad. Y ahí Soto me dijo, finalmente, joder, vino me ayudar, me dejó tirado y ahora vino Me me trajo, ayudar. me tiró y ahora sí. Ahora sí, vino me ayudar, né? Me dejó acá solo. Y no, la vida es así, amigo. Aquí estoy de nuevo, vamos para adelante. Y junto también con Marcela, la gente no sabe, la gente no piensa, la gente no sabe, no tiene noción de esa cosa. Pero Silva también, nosotros tuvimos participación directa con Marcela, porque mismo no estando acá, tuvimos relación y análise, me pediram para analisar o muchacho, e tinha outros nomes, incluso brasileiros, de outras nacionalidades, e pode perguntar, tomamos decisão por Silva, e chegou acá no primeiro momento, é diferente a cultura de treinamento no Uruguai e como trabalhamos nós outros. Nós outros, quando hablo nós outros, porque eu não trabalho solo, eu tenho a ideia, a planificação, a metodologia, pero aí tenho os utileiros que são fundamentais nos dias de partidos, me ajuda imenso, a gente não tem noção, o psicólogo Juan, nutrição com Miguel, a gente da cozinha, a gente da cancha, essa gente para mim são muito importantes, são fundamentais, porque os diretivos é normal a gente tratar bem, cuidar bem, mas essa gente necessita muito carinho e para mim a parte humana é fundamental en cualquier trabajo. Profe, ¿cómo ha sido, mejor dicho, esa integración de Santiago? Los primeros días no fueron fácil. Usted ahorita mencionaba el trabajo con el psicólogo del club, articulado en ese sentido. ¿Cómo ha sido el trabajo con Santiago? Y, por ejemplo, hoy Santiago está a punto de igualar un récord en América. El de Barbat está a un penal de igualarlo, ya igualó a un histórico como Falcioni, 3 penales seguidos atajados. ¿Cómo ha sido ese proceso de Santiago para incorporarse al equipo? Cuando llega Santiago acá, primero voy a hablar, para mí Santiago tiene un potencial inmenso. Y no hablo por ter atajado los penales, porque yo ya tenía ese pensamiento. Santiago, quando chega acá, chega com um comportamento diferente do que nós outros estamos acostumados. Nós outros, respeitando sempre a onde vimos, nós outros temos um comportamento onde treinamos todo o tempo o jogo. Poucas repetições, muitas variantes. Um trabalho muito técnico. Se você me perguntar, eu não hago 1, 2, exemplo, balão ras de piso, 1 para a direita, 2, 3, 4, 5, 6, não. Nós trabalhamos 1, 2, cambiamos de exercício. 1, 2, cambiamos, pero una cabeza de uno parece me quedo como um louco. Isso tudo direcionado a nossa ideia e direcionado ao rival que enfrentamos. Isso não é negociável, isso não é negociável. Sempre vamos por essa ideia. E então, quando chega cá, nós tocamos a cambiar comportamentos e é muito difícil desaprender e aprender. ¿Se me entiende? Então, chega cá um muchacho muito potente, uma potência impressionante, porque há dois tipos de potência, uma potência grossa, e aí a potência natural. Santiago é uma potência natural. Eu tenho uma imagem de senhor impressionante, quando estamos fazendo um tiro de esquina, com um boneco que eu tenho de 2,5 metros, Santiago está por aqui, é um muchacho muito potente. Então, nós tocamos a cambiar comportamentos, porque ele quer fazer isso. Porque eu posso falar, mas se ele não quer fazer, não vai fazer. Então, foi entendendo que essa era a melhor maneira para ele, por ele, está muito bem, está trabalhando, nós outros conseguido cambiar bastante comportamentos,
que trabajamos todos los días con las imágenes. Yo todos los entrenamientos tenemos las imágenes, de ahí a donde trabajo 8 horas todos los días a planificar, editar, enviar los videos para ellos, analizarlos juntos. Entonces es un trabajo titánico. En ese momento estoy solo, porque antes tenía Pluto, pero Pluto está na cantera, que também necessitam ele allá, e aí assumimos esse reto. E para mim, Santiago ainda tem muito por que crescer, porque tem um espaço muito grande, tem 25 anos, tem um potencial muito grande, e aí está ajudando nós outros. Pero os penales, ele tem, é uma característica dele, é muito forte nos penales. Nós outros aqui temos nossas estratégias. Tenemos, si usted mira, tenemos estrategia, ya viene detrás con Novoa, con Graterol, tapa en Medellín, un penal na Sudamericana y tapa otro acá con tapa de Ponza allá en Medellín y tapa después acá con Cadavid, Novoa con Uribe, Novoa con Daniel Ruiz, y Casi Macales, y fuera otros Barrios en Patriota. Entonces es un trabajo que hacemos, pero yo siempre dejo claro, a decisão é de vocês. Se você toma a decisão de sair para onde aonde nós outros miramos, eu estou junto com vocês, porque eu tapei e sei que não é fácil. Você confiar em um louco que está de fora falando, não é fácil. Profe, yo ahí le tengo una pregunta. Sí, Pues sí. usted decía que se escogía pues al portero según su actividad, su rendimiento. Y pues, ¿usted cómo lo vive en el día a día, el entrenamiento, esa competencia para ganarse el puesto de titular? Mira, nesse momento, como nos outros, primeiro ponto para mim é ser claro com eles. Ponto número 1, ser claro com eles, PAC, de frente. Eu me acordo quando, regressando um pouquinho atrás, quando traímos a Volpe, você não necessita ter 30 anos de experiência de trabajo para tomar decisiones. Yo llegué acá en 2018 y nada me conocía. Y nosotros contratamos a Volpe, la primera cosa que hizo fue llamar a Bejarano. Nosotros traemos a Volpe, Bejarano un histórico que tenía hecho, ascendido con el equipo, y yo a Volpe con cuerpo técnico y Tulio, porque Tulio fue en esa situación que quedó conmigo. Tulio Gomes quedó conmigo en la situación de Volpe solo. Y entonces Diego Bejarano, nosotros traemos a Volpe. Si usted quiere salir por préstamo, ahí está la opción, pero vamos a arrancar con Volpe. Claro, así. Y yo tenía recién llegado a América. Y Bejarano me dijo, no, yo me quedo con usted, porque yo sé que usted va a me ayudar a ser mejor portero. Imagina eso. Segundo año de profesional. Entonces, muy profesional, claro. Sí. Esas fueron las palabras. No, yo voy a pelear con Volpe. Y después terminó jugando. Entonces, eso son cosas que uno tiene que ser frontal. Y pasó con Joel Novoa, ahora tocó a Silva y a Soto, y hablo con tranquilidad. Esses dois têm uma relação impressionante. Eu nunca mirei uma relação com os demais porteiros acá. Nenhum. Esses dois têm uma relação incrível. Mira, Soto tapou contra a Huracán na Sul-Americana e Silva postou os vídeos de Soto. Silva tapou os penais contra Fortaleza, ou penso que Fortaleza, no último minuto, e também contra em Júnior. E Soto também lo publicou nas redes sociais. Então isso é muito difícil, mano. Isso é muito difícil passar. Eles têm uma relação muito bonita, muito linda. Pero, como digo, hablo sempre a vocês, frontal, mano. São muito frontal com as coisas. E mesmo quando uno, que é normal, uno está triste quando não juega. E graças a Deus as coisas estão saindo bem. Silva está tendo a oportunidade de jogar também. Pero ele arrancou. Soto esperou. Soto é um profissional exemplar. Um senhor que é apaixonado por América. Incrível. Me surpreendeu pela positiva. Não por ter falado de mim, porque eu não necessito. Porque meu trabalho habla por mim, sim. Solo me habla por o que hago. ¿Se me entende? Então, ele foi muito nobre comigo. Sou muito agradecido a ele por a nobleza que hizo comigo de
de hablar todo que viene hablando, no solamente, pero ya hablaba internamente, habló públicamente, y así pasa con Silva. Entonces me queda muy contento, ya pasó también con Novoa, con Joel, y en su momento, pero esos dos ahí, Soto fue el que marcó, porque todo que conquistamos junto allá en Barranquilla, y la manera más tranquila de llevarlos es ser frontal, y cuando tenga que tomar decisiones, ahí tomamos, que eles já me conhecem, sabem que eles têm direito de quedar aburrido comigo. A única coisa que não tem é direito de desrespeitar o companheiro e o trabalho. Isso não perdono agora. Quedar aburrido comigo, todos têm direito, porque eu já me quedei aburrido com outros treinadores, e é normal. Entendo que eles querem todos jogar, mas solamente pode jogar um porteiro, se não podia os dois, ia ser muito difícil. Profe, respecto a, pues, al tema que veníamos tratando y pues aún sabiendo que la posición del portero no es muy usual la rotación durante un campeonato en competencia, y pues a mí me quedó muy marcado en la memoria un post de su merced en redes sociales en alusión a, ya que nos dijo que era muy amigo suyo Pluto Meneses, en que él se seguía entrenando siempre con la misma motivación, con las mismas ganas. Y mi pregunta es, profe, ¿cómo transmitirle esa confianza a un portero que quizás no tiene muchos minutos en juego en competencia, pero que aún así ustedes quieren, o que él mismo tenga esa potestad y esa voluntad de seguir entrenándose siempre al 100%, para que en algún dado caso, pues, que tenga que defender la portería, lo haga con las mejores condiciones? Sí, aquí para mí, voy a hablar un poquito do que es Pluto en mi vida. Pluto fue mi portero acá, yo lo puse a jugar los últimos partidos no ano que estaba acá, tiramos a Bejarano e pus a Pluto a jogar. Bejarano teve um problema físico, entrou Pluto, e eu lo mantuve nos 3 partidos finais. Quando eu regresso à Colômbia, em 2020, Pluto já não estava jogando e estava em casa por el tema del ojo, do problema que tuve. E tinha um contrato laboral com a América e estava em casa. Então eu fiz um pedido a Marcela para que trazer a ele para cerca de mim. E num primeiro momento, eu não tenho segredo com nadie, graças a Deus. Então, encontrei um pouco de resistência de algumas pessoas. As pessoas me passaram a responsabilidade em relação a Pluto, que era minha. Eu era responsável por ele. E eu não tem problema. Então, não ajudei a formar como treinador porque ele quis se deixar formar como treinador de porteiro. Terminava o treinamento, quedávamos com ele todo o tempo, papapá. E hoje é para mim um excelente treinador de porteiro. Me ajudou bastante todo o processo quando estava aqui com Graterol Novoa. E em relação à pergunta, como mantenemos os jogadores o arqueiro que não juega, motivados e preparados? A única coisa que consigo entender que mantém esses senhores com a ambição de seguir crescendo e jogando é a maneira que treinamos. Se você entrena lo mesmo todos os dias, lunes hago isso, martes hago isso não evoluciona a nadie, porque o futebol para mim é muito dinâmico em todos os setores. ¿Se me entende? Se você mirar o jogo que era em 2018 quando eu joguei, era uma coisa. A evolução que tive e vai seguir evolucionando. Se eu me quedo parado no tempo, solamente pensando no que eu hizo, que trago o Neto Volpi, que tuve Graterol campeão, e me quedo com isso, los daños nas próximas gerações de porteros que vêm por adelante, que temos em América. E eu não penso assim. Então, a melhor maneira de mantê-los com ambição é treinar em função do jogo e ser claro com eles. Mira, aqui temos a oportunidade vai ligar para você a qualquer momento. E você tem que estar preparado, porque assim me tocou quando cheguei à Colômbia. A diferença é que estou aqui, vou cumprir 5 anos, foi porque eu estava preparado. E aonde me preparei?
Quando eu tomei a decisão em arrancar e treinar, quando todavia estava jogando, ¿se me entende ou não? Sí, claro. Claro, Sí. Quando eu cheguei acá, e vou falar a vocês um episódio que passou com o Bejarano, pero positivo, vamos poner assim. ah, bueno, sí. Desde que se pueda contar, bien, bien. E quando eu chego acá com o Bejarano, claro, não me conhecia. Então, claro, buscou nas redes sociais, que esse treinador de porteiro, nada lo conhece, papapá, deve ter jogado um pouquinho por aí, pero... E aí vamos fazer um trabalho. E e eu pido, Bejarano, eu quero que você haga esse movimento. Era um carrão. Mira, haga esse carrão, por isso vai te dar isso, E Bejarano me fala dessa maneira, profe, você pode fazer para mim? Como que você está me pedindo que eu haga esse carrão, pero haga para... Tipo, me testou seguramente. Mira, haga para mirar como A ver si ustedes... la podía Ah, hacer. sí la podía hacer. Claro. Sí, Sí, para mirar se eu posso fazer. Eu falei, listo, vamos fazer uma coisa. Você é o treinador e eu sou o arqueiro, listo? E eu recém tinha me retirado. E eu, listo, pateia. E Pluto mirando. Falei, listo, pateia uma, Bejarano. E o carrão é para mim uma das atacadas mais importantes. Não sou de valorar muito. A mim me gusta, claro, são atacadas. Não é atacadas feias ou bonitas, há atacadas para mim. Para mim, tem a mesma eficácia uma atajada no ângulo como um carrão Sí, claro. seguro. Tem a mesma eficácia que eu já mirei perder em campeonatos por um carrão. Pero es que el cajón es la seguridad, la pelota segura. Sim, se eu pateio, Claro, você rechaça claro. na primeira, eu vou seguir pateando. Claro. Me entende? Então, Sí, claro. Bejarano pateou a primeira e tac, se quedou acá. Falei, Bejarano, pateia a outra porque foi sorte. E ele pateou outra. Falei, pateia a terceira. E o mesmo movimento nas três. Falei, mira, eu estou pedindo, eu sei porque você me perguntou isso, pero respondi você ou não com o movimento? Eu estou a pedir porque você não faz como eu hago. Tampouco quero quitar o que você sabe fazer, pero podemos ajustar. E quem vai ganhar com isso? Você. Isso passou com todos os porteiros acá. Não me pediram para ser, simplesmente disseram, como Joel, como Soto le gusta ser, muito, como Novoa, que era um fenômeno também nesse recitâneo. E aí não tivemos mais problemas e seguimos para adelante. Então, muitas das vezes, eu não posso querer passar uma ideia de que eu não vivi. A mim me gusta passar as coisas que eu vivi. Quando eu pido a Soto, tem que sair do arco por isso, porque eu vivi, pero tampouco quero que Soto seja Ricardo, porque eu já joguei e fui muito contente, muito feliz com o que hizo. Eu hago sempre isso para eles. Soto, haga com as ideias que tem nesse louco, com tu potencial, que eu não tinha tu potencial, e você pode seguir, ser um porteiro diferente. E é o que ele está fazendo, lutando com ele mesmo para ser um porteiro diferente, assim como está sendo Silva. A mim me encanta quando miro um porteiro tentando fazer que nós outros treinamos, porque as pessoas miram solamente o erro e acertar. A gente não sabe distinguir, mirar, separar as coisas, porque muitas vezes acerta errando, com muitos erros, e muitas vezes erra haciendo muchas cosas buenas. Esta semana, profe, en los partidos de Copa Sudamericana resaltaban que Jorge Soto era uno de los arqueros que mejor cortaba los centros. Y eso antes, digamos que se le dificultaba bastante a él. Entonces, pues no solo es prueba de error o que se equivocó, sino que también en el día a día, en el trabajo, pues se ve la mejoría del portero, y eso lo vienen trabajando constantemente, o cómo se da la mejora de Soto ahí. Sí, nosotros, primero, para mí, salir do arco é visualização de tudo que pode passar em diferente contexto. E, claro, depois é treinar. Você pode ensaiar vídeos dos arqueiros saindo do arco para os porteiros de nós outros. Mira, aí estão os vídeos. Isso todos podem fazer. Mas se você não trabalha na realidade todos os dias, nós hacemos, claro, nós hacemos todos os dias
balão parado, tiro de esquerda. Não. Nosotros hacemos, se eu tenho uma semana larga, hago 2 vezes mínimo, porque entendo que o futebol hoje decide em muitas pelotas quietas. Então, por que nós outros não podemos fazer? Se nós outros temos identificado não somente 1 ou 2 clubes, em geral, quando vai perdendo em desvantagem, pelota quieta. Se eu não tenho um porteiro que ajude a ideia do treinador, os centrales, nós outros vamos sofrer, a qualquer momento vai sofrer um golo. Isso é números, é dados. Então, o que nós outros hacemos? Preparamos eles. Para mim, o que busco quando eu trabalho solamente 1, 2 repetições, da maior variantes de trabalho a meus porteiros, para que eles tenham ferramenta para se defender na cancha. Como que eu vou trabalhar 8 pelotas ras de piso, 8 sobre pique, 8 meia altura, se isso não passa no jogo, em um partido muito bueno, um porteiro tapa 4, 5 vezes uma tajada difícil. Há suas exceções, sim, há umas, pero não passa de 6 a tajada. Então, por que eu tenho que repetir 8 vezes o mesmo movimento? Para mim é muito mais importante dar diferentes trabalhos que podem se deparar dentro de um partido. Você me entende? Por que eu vou treinar um pouco a cair, se num partido tem muita ubicação, muito câmbio de direção, muita segurança? Então, por que trabalhar um comportamento insistentemente? Claro, sí, profe, ahí se entrena siempre con las circunstancias de juego, diciéndole de pronto a los jugadores que es lo que va a pasar en un partido y tienen que actuar de esa manera. Practicar como si estuviera jugando un partido común y corriente, normal. Excelente, excelente sua colocação, excelente. Essa é a palavra. Treinar em relação ao que podemos viver dentro de um partido. Eu não posso fazer um trabalho, desde que estou em América, isso é entre nós outros e para todo mundo. Desde que estou em América, eu nunca planifiquei um trabalho para Ricardo, porque me gusta. Isso para mim não faz sentido. O trabalho tem que ser direcionado à ideia do treinador e ao rival que vamos defrontar. Não tem por que eu planificar um trabalho, mas isso também tem outro lado. Isso come muito tempo, entendeu? Isso come muito tempo, mas isso, para mim, quando hablo com alguns treinadores, me chamam de louco. Como pode você ter 500 treinamentos gravados, editados? Pero isso é minha paixão. Tenho mais de 500, já tenho mais. Dios, Profe, sí. Se você multiplicar isso por horas, cada um leva 4 horas cada treinamento, eu já vou em quase 600, 700 por aí, deve ter quase 700 treinamentos. Então são muitas horas dedicadas a isso. E cada vez que miro, me apaixono mais por isso. Profe, usted hablaba ahorita de la visualización como un concepto clave en el trabajo con los porteros. ¿Cuáles son esos otros que usted considera indispensables en el trabajo de un buen guardameta? A interpretação. E o que pido a meus porteiros sempre que me perguntem. É fundamental eles entenderem por que estão fazendo determinado trabalho e para que serve. Eles têm que entender, porque se eles não entendem esse comportamento que treinamos, é o que estou falando, vou de novo a onde estava explicando a você. Se eu planifico um trabalho para o Ricardo, que me gusta, e ele vai jogar contra Milionário em Bogotá, que é uma equipe que é completamente impressionante, e eu trabalho meu porteiro nessa semana completamente diferente do que vamos viver dentro de um partido. Ele liga já e está completamente perdido, não sabe para onde. Mas eu não treinei isso. Pero muitos arqueiros passam por isso. Sim. E depois são os culpables. Não, quando meu porteiro se equivoca, eu também sou responsável por eles. Porque quando eles saem, as coisas saem bem, saem figura, normalmente me gusta estar cerca deles também. Mas quando saem mal, eu também sou responsável por eles. Me sinto responsável por eles. Quando não está um penal, se equivoca na saída do arco, eu sou responsável a 100% com eles, porque quero que eles entendam que eles não estão solos. Porque para juzgar, temos toda a gente a juzgar os porteiros. Sim, então
eu penso que nós, como treinador de porteros, temos que ter claro que somos responsáveis por eles. Mas responsável por eles não é solamente falar. O que nós hacemos aqui em América é fazer a prevenção de tudo o que vai passar num partido, que vamos nos equivocar. Seguro que vamos nos equivocar. Pero se ele se equivocar, eu não posso esperar que o meu porteiro se equivoque para entrenar a saída do arco. Não, eu tenho que entrenar antes. Antes, claro. Claro. E a maioria faz isso quando o arqueiro se equivoca, passa a entrenar tiro de esquina, centros. Não, eu não. Quando ele se equivoca, solamente analisamos por que ele se equivocado. Porque já vínhamos trabalhando. Ele se equivocou aqui, por esse detalhe, teníamos acá a mesma análise que hago a eles pós-partido, onde vou escrevendo, mira, Soto, você tinha aqui 3 linhas de passe, tomou a decisão de jogar aqui, teníamos essa. Eles têm que ter claro o que pode passar no jogo e como saber se defender. Profe, yo tengo una pregunta referente a... ¿Han habido casos de éxito en cuanto a los porteros que usted ha escogido, digamos, ya Neto Volpi, Jorge Soto? Pero, digamos, en cuanto a la cantera, ¿por qué la cantera no ha suministrado más arqueros que se puedan consolidar, al menos hacer una segunda opción o arquero titular en América? ¿Por qué no se le ha dado tanto la oportunidad? O sea, ha habido tercer arquero, sí, había el tercer arquero en la cantera, pero ¿por qué no ha tenido la posibilidad de ser tal vez un segundo arquero o un arquero titular, jugadores porteros de la cantera? Primero, voy a hablar que en Colombia, para mí, Ricardo es loco, como me llama. Loco. Soto me llama todo, você está louco, senhor. Soto me llama todo el tiempo, senhor, você está louco, senhor. Primeiro ponto para mim é que em Colômbia há muito talento. Há muito talento para o arco. A diferença para mim, para Ricardo, e como hablo a vocês, eu tenho minha personalidade, minha maneira de pensar, respeito a los demás, pero hablo o que eu penso, seja com quem seja. Falta trabalho. Para mim, falta trabalho direcionado no jogo. Os arqueiros colombianos são muito potentes, acostumados a volar. O que falta acá é dar conhecimento do que é o jogo. Quem sou eu dentro do jogo. Isso passa não somente por o treinador de porteiro, passa também por a formação dos treinadores que tem que ensinar, tem que entender que o porteiro não pode ser juzgado solamente quando se equivoca. Eles têm que entender que o porteiro faz parte do jogo, que faz parte de uma ideia de jogo. Se me entende? Sim. Tem que entender isso. E eu falo tranquilamente, não tenho nada contra nenhum treinador, não estou falando especificamente de nenhum treinador, pero os treinadores principais têm essa responsabilidade em ajudar a formar esses jovens, que aqui em Colômbia há talento, e felicito a Nacional, com Milton, com René, que tem que tirar o sombrero para eles, por tudo que vem fazendo acá. Sempre que puedo, hablo sempre deles, porque é um exemplo a seguir. O que nós buscamos fazer acá é nosso trabalho. Não é um trabalho sencillo, porque necessitamos de muita gente, necessitamos de buenos formadores, necessitamos de formadores visionários que pensem adelante. Quando eu miro um porteiro, eu não miro um porteiro para tapar na sub-17 para solucionar um problema. Eu miro ele se ele tem potencial para chegar a profissional. Me entende? Sim. Aí tentamos 2 coisas. Primeiro, selecionar esses muchachos, formá-los. Desde que estou em Colômbia, desde que cheguei a Colômbia, todos os muchachos entrenaram na profissional comigo. Quase todos. Sub-15, sub-17, sub-20, todos passaram para conhecer o que é estar num calentamento, no Pascual, o que é treinar ao lado de Juan Quintero, ao lado de outros jogadores que ha passado acá. É diferente. Adrián Ramos, é diferente. Então, esses muchachos, de anos atrás, desde 2018, todos esses muchachos, incluso hoje, encontrei muitos desses muchachos que estão em Atlético, Alfonso Marzo, no aeroporto hoje, em Bogotá, uma alegria imensa, todos eles
a me abraçar, não se quedar em América, porque nesse momento não tinha as capacidades para estar em América. Eu los encontrei acá e o mais gratificante é entender e me quedo contente por eles entenderem que eu busquei sempre ajudá-los. Profe, você é parte de nossa vida, nossas vidas até hoje, e sacamos fotos, e estamos juntos. Isso passa com quase todos os porteiros em Colômbia. E porteiro que eu não conosco de jogar em contra. Isso passa com Marmolejo, com Monteiro, com Kevin Mier, que está em México, que falamos sempre. Então, isso é uma coisa, e eles não trabalharam comigo, mas isso é gratificante a uno, entender que uno vem nascendo. Então, para mim, o problema de não jogar porteiros em América, que já leva muito tempo, penso que debutou o Múnera, que foi um muchacho que me buscou através da rede social e traímos a América, mira. Sim. E debutou, que era para debutar Quintero. Quando o Quintero se lastimou contra o Bucaramanga, foi. E entrou Múnera, que nada lo conhecia, hizo muito bem, esse muchacho. Depois saiu, quando eu não estava cá, são decisões que uno toma e tem que seguir para adelante. Mas o problema mais grande que miro em América para debutar os porteros é o medo de algumas pessoas. E hablo tranquilamente, já manifestei isso, necessitamos entender que os porteros, alguma pessoa para ter experiência, tem que cometer erros. Não há uma pessoa de excelência que não se equivocado. Eu me equivoco todos os dias, com minha esposa, com alguma coisa. Mira, essa coisa, esse cepilho não era para estar cá, a gorra não era para estar no sofá. No treinamento passa isso, me reganha duro, estar sentado. E aí me reganha. Então, se uno tem medo de se equivocar todo o tempo, nós outros sabemos a responsabilidade que é a América, pela própria hinchada, por el carinho que tem, por el trabalho que hacemos, é capaz de proteger os muchachos. Claro que alguns vai falar, algumas pessoas vão falar, não, esse porteiro não é para a América. Mas assim, passado com muitos acá, Volpe não era para a América. Soto não era para a América. Thiago Silva não era para a América. E pouco a pouco vão fazendo o seu trabalho. E se equivoca amanhã, uno vai juzgar solamente por se equivocado? Não. Estamos lutando para trabalhar, para ajudar uma instituição. Eu vivo isso 24 horas. Podem me juzgar por todo, mas me juzgue por meu trabalho. Porque trabalhar, nadie, hablo de general, com toda humildade, nadie trabalha mais do que eu. Eu posso não trabalhar mais do que eu. Ninguém trabalha para que os porteiros ajudem a América. E trabalho com todos eles com a mesma paixão. Se tenho que falar mais duro um pouquinho com Soto ou com outro mais jovem, é o mesmo. Porque eu quero que eles conheçam a realidade que é a América. Um clube importante, um clube de muita responsabilidade, pero que eles têm que saber que tem que trabalhar e em algum momento tem que tocar. E os diretivos são muito importantes os diretivos, os treinadores, e aqui não é assim com a água, não. Eu também sou responsável e isso é um trabalho em conjunto. Em seu momento não é correr um muchacho e pôr a jogar. Em seu momento pôr para jogar, pero para mim temos que ter um pouco mais de coragem. E não hablo com o corpo técnico que está acá hoje, nada dessa coisa. Eu tenho muito boa relação. Eu tenho muito boa relação com o profe, me recebeu muito bem. Sou muito agradecido ao profe por todo o carinho que tem comigo, porque entende que eu estou acá, mesmo sendo um treinador da instituição, eu tenho um compromisso muito grande com o meu trabalho, com o trabalho do profe, e ao final, o mais importante é que ajude a América. Eu falei de uma com o profe, assim que cheguei acá, profe, estou aqui para aportar sua ideia, ajudar a instituição e que a hinchada se quede contente. Então, para mim, passa por aí, mais do que toda formação, como estamos treinando nossos jovens, passa por aí, como treinamos, o que pensamos, depois o que decidimos em relação ao que é esse perfil para a América,
Después que tengamos claro un perfil, el trabajo formativo, mostrando sempre o que é América, que eles entendam o que é América, a paixão que move a América. E depois, quando está listo para jogar, nesse momento temos a Soto Silva e temos a Sinisterra, que para mim que está aí cerquita para jogar, já está listo para jogar. Pero aí toca esperar o momento, tem duas fieras que está tapando bem, esperar seu momento e nesse momento o profe espero que nos ajude também com essa decisão e tenho claro que aí temos para poner a muchacha a jugar. Eso le quería preguntar, profe. Sé que está el tercer portero, es Alexis Sinisterra. Le quería preguntar por él cómo lo veía y también sé que está entrenando con la profesional Nicolás Soto, ¿cierto? Que es un portero un poco más joven también. Sí, aquí nosotros tenemos Sinisterra. Lo encontrei na profissional, agora nesse momento, já tinha vindo comigo antes, quando eu estava cá. Quando eu chego aqui, por tudo que passou com o Joel, ele se quedou como segundo porteiro, pela necessidade. E eu chego aqui, encontro o Sinisterra bem. Necessitamos melhorar um pouco que ela toma decisão. É um arqueiro com muito potencial, uma potência impressionante. O que é defesa del arco é muito potente, é muito efetivo. Como repito, que vai se equivocar, em seu momento vai se equivocar, pero o Volpi já se equivocou quando bateu um balão na espalda de Dairo Moreno e Dairo hizo o gol. Joel se equivocou contra a Águila, que o balão passou por abaixo. Shaw já se equivocado, Soto se equivocado, Silva se equivocado, porque eu me equivoco todos os dias e porque esse muchacho não tem direito de se equivocar. Claro. Entende? Então passa por aí. Esse muchacho, para mim, já está listo. Tem que, em seu momento, entrar para jogar, para mirar o que pode dar a América. E não juzgar por um partido. Eu não juzgo por um partido. É jogar e seguir trabalhando. ¿Se me entende? E sí, claro. passa por aí. Depois temos a Nicolás Soto, que regressou ao clube, pero aí temos a Samuel Bermúdez, que é da seleção, que é um muchacho de 16 anos, com 1,93 m. Esse tem um potencial imenso. Él es de la sub-17, ¿cierto? Sim, senhor. Esse muchacho tem um potencial imenso. E logo temos Juan. Alejandro. Temos Alejandro, que é um muchacho também de 17 anos, está mais com nós outros na profissional. Sí. Que é um muchacho que chegou acá para nós outros, estava na cantera, e lo traemos a profissional para cuidar de sua forma física, e tem boas condições, tem 17 anos, 1,87 m, e aí vamos com 1,86 m, e seguimos trabalhando. Temos essa geração aí, esperemos que quanto mais vai passando, tenhamos mais possibilidade de prepará-los para estar listos na profissional. Pero usted siente que de pronto la presión que se genere y las críticas que se generan desde sectores de la hinchada y medios de comunicación hacia la labor de los porteros hace que de pronto se desestabilice un poco la parte mental en ellos y de pronto se convierta eso en factor para cometer los errores, o eso ya se tiene que darle un manejo estructural diferente en cada práctica? No, mira, nosotros tenemos aquí un excelente profesional que es Juan Carlos, el psicólogo. Si usted mira, está siempre acalentado con nosotros. Ahora también, siempre está con nosotros. Un señor que está siempre con nosotros. Y cuando llegó, yo no lo conocía. Empecé a trabajar junto con él, con los porteros. Y la primera cosa que digo a él, y él tiene claro eso, que yo no creo en una psicología solamente un día antes del partido. Para mí eso no es la realidad, porque yo viví un poco de eso. Yo no tenía psicólogo. Yo me preparaba toda la semana. Entonces no creo, respeto, pero no creo. Para mí, y expliqué a él, para mí tiene
Tem todo sentido que arrancamos, se temos uma semana larga, para mim a psicologia de um porteiro é de todos os dias. Quando chegas prévio partido, o que hacemos é ajustes. Mediante o plano de partido que nós temos, entra a psicologia também, e aí ajustamos. Pero isso é de todos os dias. Vai de la mano. Às vezes, estamos por começar o treinamento, o Juan me pede, profe, você pode deixar o porteiro comigo 5 minutos? Isso, Juan, haga, não passa nada, haga isso, 5 minutos. E aí, faz o trabalho dele, e muitas das vezes, eu sou muito respeitoso com todos os departamentos do clube, seja da limpeza, seja da gente. Eu tenho muito respeito por toda a gente em relação a isso. Como quero que também respeite o trabalho de um. Então, por isso que me fui da América algumas vezes. Então, o que hago com eles? Trabalhamos de la mano, os dois, e psicologia e trabalho de cancha, direcionada ao Perfecto, sí, ahí perfecto, sí. Sempre trabalho psicológico, trabalho de cancha, direcionada ao jogo. Não é solamente trabalho, direcionada às situações que podemos viver em determinado partido. E aí temos conseguido coisas importantes. Temos Santiago Silva, que é um porteiro muito forte mentalmente. Eu não contestei sua resposta, sua pergunta antes. Silva, mesmo quando passou por essas coisas menos lentas, sim, essas coisas que são de futebol, porque isso não vai passar comigo, porque eu não jogo, vai passar com eles que estão dentro da cancha. Comigo, com vocês, não vai passar. Eu não jogo tampouco desgarre, então não vai passar comigo. Claro. E mesmo com toda essa pressão que puseram em Silva sempre, sem psicologia, depois chegou a Juan, pero mesmo em todo o tempo, Silva foi sempre um muchacho muito forte mentalmente. Uma paz, Silva é uma paz, você mira que ele está pelos penales, zero emoções. Assim está. No expresa la emoción en el momento, ¿no? Sí, no, y es frío, mano. Es frío y pero es un muchacho centrado. Entonces, porque para mí, yo explico a ellos, un portero para mí que tiene, cuanto menos emociones tiene un portero, no es por penal, en todas las situaciones del juego, para mí es mejor portero. ¿Me entiendes? Si tengo un portero que hace una tajada, pero cuando sufre un gol, se cae. Se derrumba, sí, claro, no se puede derrumbar de esa misma forma. Entonces, para mí los porteros tienen que ser equilibrados. Y tengo portero hoy, tengo porteros muy equilibrados mentalmente, de la mano de Juan, de la mano del trabajo direccionado al escenario que podemos vivir en los partidos. Sí. Profe, le quería preguntar por Joel, ¿cómo lo ve? ¿Está para el segundo semestre? ¿Cómo va a ser el proceso de recuperación? Mira, Joel es una persona que yo tengo un cariño, así como tengo por mis porteros, pero Joel vivimos cosas muy importantes, así como estamos viviendo con Soto y Silva, Sí. y no diferencio um do outro, são iguais para mim, pero Joel, quando saiu a oportunidade de regressar à América, nós outros sempre mantuvimos contato, jamás. Graças a Deus tenho essa relação com meus porteiros, todos os meus porteiros, e até porteiro que não trabalhei. Então, incrível que quando se deu a situação de regressar à América, ele já sabia também. Ele sabia da situação e eu sabia, mas ele não podia falar. Então, ele me pergunta, olá, profe, como está? Me chama. Eu estava... Ele me chama, profe, como está? E eu, tudo bem, e você? E começa a risa, com a risa. E, está tudo bem com você, profe? Eu falei, sim, com você. Porque ele esperava que eu fosse contar, não, eu estou regressando, e eu... No querían su información alguna. E ele numa risa, eu falei, como é que está a sua recuperação? Eu já sabia que ia regressar, e ele também sabia. E então, porque uma pessoa influente dentro do clube, digo, mira, o profe vai regressar. Então, ele me deu, assim, louco para que eu falara, não, eu estou regressando, e eu estava junto com minha esposa, você pergunta com essa senhora. E profe,
mas está todo bien. Falei, sí, está todo tranquilo. Olha, muchas bendiciones, buena recuperación para usted y pim, desligué el teléfono. Y cuando llego a Cali, cuando llega a Cali, ele me, profe, ¿por qué no me hablaste que usted venía para América de nuevo? Y yo lo contesto, mira, por lo mismo, usted también sabía y no me preguntó. Entonces, quedó así una cosa muy increíble y ele, profe, muchas gracias por regresar. Mentalmente, eso para mí es muy importante. Eso es responsabilidad, es una cosa muy buena, pero es una responsabilidad que uno ha ganado con trabajo. ¿Se me entiende? Una persona confiar en usted de esa manera, así como tengo Soto y Silva y Chip, es muy importante, pero es una responsabilidad muy grande que me gusta. A mí me encanta la responsabilidad, los retos, los desafíos. Y entonces, cuando yo llego acá, empezamos, falei, mira, a primera cosa que vamos a hacer, de la mano de los médicos, vamos a salir un poco de dentro de esas salas acá, hermano. Vamos para a cancha. Yo no voy a poder usted volar, pero usted puede hacer Jaime, que es para mí uno de los mejores profesionales que tiene América de Cali. Jaime, el kinesiólogo acá, para mí es Jaime. Ese para mí, no hablando de los demás que son trabajadores también, pero para mí, Ricardo, me identifico mucho con ese señor. Está acá como 10 años, el mismo profesional. Una cosa es ser profesional un día, un mes, un año. Otra cosa es ser todos los días, todos los meses, todos los años. Y el señor tem que sacar o sombrero para él. Es un profesional de excelencia y sigue evolucionando, estudiando. Y ele que conoce todo el proceso de Joel. Yo lo busco, Jaime, o que puedo y no puedo hacer con Joel. Porque Joel es duro. Señor, se dejar ele quer volar todo el día, empezar a trabajar y hay un proceso, pero una cosa positiva, muy positiva. Pero hay momentos que nosotros tenemos que segurarlo para protegerlo. ¿Sí me entiendes? Sí, que no vaya a recaer en la lesión, que no vaya... Eso mismo. Entonces, y Jaime lo conoce más do que yo, físicamente, cómo está. Entonces, Jaime, ¿qué puede hacer? Profe, Jaime, deja sacarlo de acá, deja llevarlo para a cancha. Mira, que ele se queda sentado em um carrão e eu empiezo a bater uns balões para que não vai mover a rodilla, pero que se queda aí um pouquinho para respirar isso, a grama, a gente, e aí arrancamos com esse processo. E graças a Deus, foi melhorando, foi subindo, foi quedando contento. Já era um profissional diferente, muito apaixonado por isso. Então, começou pá, e cada vez fomos ponendo um pouquinho mais, e aí vai melhorando. Depois já sacamos o carrão, já assim acostado, isso passo a passo, eu tenho tudo gravado, passo a passo. Depois, o médico que estava cá, Munhoz, nos autorizou a ser outro determinado trabalho, já podemos pôr arrodillado. Já passamos a um processo seguinte, depois já pusemos ele de pé solo, e passo a passo, nesse momento já está treinando com uma coisa que para mim é muito importante, com os demais companheiros. Não se pode fazer todavia juego, pero tudo que é definição, tudo que é trabalho de tiro de centros, juego aéreo, tudo que é comigo específico, está fazendo e bem com a paixão. E há momentos que, Jaime, profe, mira, passou demasiado com o Joel, listo, então se queda 2 dias com você, um trabalho de força, aí lo mata. Profe. O sea que podemos decir que prácticamente América para el segundo semestre va a tener 3 porteros de primer nivel titulares en cualquier equipo del FPC, con Joel Santiago nuevamente, Santiago y Soto. Sí, nosotros, esa pregunta, buena pregunta que ya me preguntaron por toda parte que vamos. Sí, señor, tenemos ahí
si están acá todos los 3 porteros, seguramente tenemos 3 porteros de nivel y tenemos que tomar decisiones, como hablé a ustedes. Y Claro, no tengo problema con eso, siempre respetando al profe que es responsable por todo. Yo soy una pieza dentro del cuerpo técnico, uma peça pequena aí para ajudá-los. Estou para ajudá-los, que queda claro, sempre ajudá-los. E ajudar a instituição. Isso é fundamental. Ajudar. Aí não importa a posição, se ajudar o clube ou ajudar o profe. Ajudando um, o outro também está bem. Então, a ideia é o quê? É ter, se chegamos ao segundo semestre com 3 porteiros, a América está bem. Pero o que as pessoas me perguntam e contesto e respondo a la gente é que, nesse momento, eu tenho um Joel se recuperando, que vai muito bem, que não pode jogar mais esse semestre, e tenho a Soto e Silva Soto, e a Sinisterra e os demais muchachos, que são parte fundamentais, porque eles são os muchachos, Samuel, Nicolás Soto, são os muchachos que às vezes, que é o trabalho invisível, de Soto, de Silva, que às vezes los saco em um trabalho de definição e pongo os jovens e eles descansam, se me entende? Então, nesse momento, meu pensamento é sacar o máximo de Soto e Silva e cuidar de Joel, assim como os demais, e em seu momento vou pensar no que fazer juntamente com as demais pessoas, que hacemos com os 3 porteros de nível. Porque nós não sabemos o que vai passar, tampouco eu sei. Amanhã, aí está Soto, tapando. Se chega uma oferta irrecusável para a América, toca sair. Se me entende? Assim são as coisas. Então, nós outros não sabemos o que pode passar. Nesse momento não há, não sei de nada, mas se chega alguma coisa que seja boa para a América, para a vida de Soto, aí está a coisa. Então, aí já temos que... Claro. Então, a mim não me gusta... apesar que me gusta muito, a mim me gusta muito visualizar as coisas muito mais adiante, pero nesse momento eu quero priorizar todas as forças a esses porteiros que estão disponíveis para jogar e terminar essa fase que nós estamos de Copa Sul-Americana, que vamos passar em nome de Deus, e também na Liga, e logo nesse momento, e sem olvidar de Joel, em nenhum momento olvidado dele, como os demais porteiros, levando ele aqui, y en su momento tomamos las decisiones. Profe, para ir cerrando, quisiera hacerle una dinámica cortica. Me gustaría que yo le voy a nombrar unas personas y su merced me las defina en una palabra, en una sola palabra. ¿Listo? Bien. Entonces, Jorge Soto. Nobleza. Santiago Silva. Carácter. Joel Graterol. Trabajo. Polilla da Silva. Humano, ser humano. Juanfer Quintero. Diferente. Duan Vergara. Eu podia poner como diferente, pero decisivo. Y para terminar, Tulio Gómez. Tulio Gómez, vou poner um visionário. Y el último, y el más importante, Ricardo Andrade. Apasionado por mi familia y por el fútbol. Super, profe. ¿Y cómo la ve? ¿Clasificamos? Toca ponerle fe. Hay que tener toda la fe. Ahí está. Clasificamos, claro. Em nome de Deus, classificamos. E queria hacer entre parênteses, entre comillas acá, não podia deixar de nombrar acá a presidenta Marcela Gomes, que é ela que me trajo as 3 vezes acá. Eu não posso deixá-la de nombrar esse nome, essa pessoa, porque foi a pessoa que sempre ha confiado em mim e sempre nos momentos difíceis, seja para ela ou para mim, nos juntamos e hacemos a coisa, as coisas salir melhor um pouquinho. Claro. Profe, hincha de qué equipo? A mim, eu sou hincha de Moreirense, que é o clube que me deu a oportunidade de cambiar minha vida em Portugal, e em todo esse trabalho que hago hoje, tudo saiu, porque se eu não me vou a Portugal, através do Moreirense, não estaria
no tenía llegado a Colombia y Colombia es un país. ¿Y en Brasil no? recorrido. ¿Algún Y De uno chico, cerquita? yo soy muy agradecido a mi país, yo soy muy apasionado por mi país, mi origen, yo no perco jamás mi origen, pero Portugal me ha dado muchas cosas que no ha conseguido en Brasil por la oportunidad diferente. En Brasil son muchos jugadores de calidad, no que en Portugal no sea, pero allá tuve un protagonismo que yo no tuve en Brasil. Entonces allá abrió la oportunidad de venir a Colombia. Y Colombia es, si usted me pregunta hoy, ¿a dónde quiere vivir? ¿En Colombia o Brasil? Yo prefiero vivir en Colombia. A mí me encanta Colombia, me siento feliz acá. Regresé acá por mi esposa también, Marcela, pero también por mi esposa es responsable. Si usted mira, entrar en mi Instagram, va a mirar a mi esposa, que somos muy humildes, no le gustamos estar, pero respetamos siempre la gente, pero a donde no le gusta estar junto con las bajas, junto con la gente de abajo, y la gente de abajo, profe, yo las cuido, yo cuido dela acá, pode deixar venir. E às vezes estou calentando, quando vou buscá-la, está cerquita, porque nós outros somos muito sencillos, somos del pueblo, le gustamos parar no semáforo, saludar a los muchachos que estão ali fazendo seu trabalho, estamos comendo alguma coisa, le gustamos compartilhar com eles, às vezes barro do carro e jogo um pouquinho de pelota com eles, então são coisas de louco, pero que me hace muy contento, isso que me faltava em Qatar, y por eso regresé acá, amigo. Profe, qué alegría escuchar la verdad y saber que se siente de esa manera. Uno, en nuestro país y dos, pues, en nuestro equipo. Entonces, hablo por todos de nosotros nomás, el otro señor, él es de otro cuento. Pero de verdad, Pero voy a hablar una cosa a usted, no hay problema, usted es de Cali. no. ¿De qué? no. Ah, ¿De qué equipo es usted? De Millonarios. Millonário, por quê? Porque é lá de um tema incrível, que penso essa é a nossa obrigação como treinador. Nós jogamos o clássico contra a Cali acá e ganhamos. E no outro dia estava no Unicentro. Para terminar, senão nós quedamos aí. Estava no Unicentro com minha esposa, fomos a hacer allá uma volta, solucionamos uma volta. E allá está Alejandro, Sí, el arquero de Cali. Rodríguez. Y entonces estábamos así, él cuando terminó el partido acá, estaba un poquito triste, normal, y yo lo saludé, lo abracé, amigo, usted tiene calidad, es el fútbol, papá. Pero hizo de corazón, porque hago siempre con los entrenadores rivales también de saludados. Y encontramos acá no centro. Y usted, empezamos a hablar, hola Alejandro, ¿cómo está? ¿Todo bien? Y Y la gente pasaba y no creía, así. ¿Cómo puede? Por la rivalidad, claro. ¿Cómo puede? El entrenador de América está hablando con el entrenador con un portero de Cali. Y llegó un señor, me quedé arrependido de no coger el teléfono del señor. El señor grabó, ¿puedo sacar una foto con ustedes? Y Y muy bonito la acción de ustedes. Está aquí a compartir juntos, perante toda la gente mira a ustedes, qué gran ejemplo. Y yo estaba explicando, nosotros tenemos un compromiso, yo tengo un compromiso muy grande con mi institución, que quede bien claro. Mi club, en ese momento es América de Cali, así como un día fue Millonario, y América me identifico bastante porque me siento muy contento en esa institución, esa gente me lloro muchas veces solo cuando miro toda esa gente a cantar, a ver llamar mi nombre, me quedo muy contento. Y ustedes me llamaron Ricardo Andrade, así que me gusta que me llamen. Ustedes me nombraron Ricardo Andrade. Y entonces estamos allí hablando y Alejandro me dijo, muchas gracias. Alejandro, lo que usted necesita de mí, yo estoy para ayudarlo. Y muchos entrenos de comportamientos, não parte tática, porque é outra coisa, pero que esse comportamento de treinamento, perfilação,
esas cosas así, ¿por qué no ayudarlo si yo puedo hacer eso? Claro. Essa é a minha missão como treinador. Ah, pero você está preparando. Não, eu não estou preparando, eu estou solamente ajudando uma pessoa, como ele é treinador de porteiro de Arsenal. Muitas vezes me chama, eu lo llamo e me ajuda, que treina Dardiraya. Então, Alexei Rojas. não, é Iñaki Cañas, ele é treinador de porteiro. Ah, No, Alexei sí, es ah, el portero el colombiano portero que está colombiano que sí, Sí, de sí. ya pasó a la profesional, ya firmó en este periodo firmó su primer contrato como profesional. Sim, esse arqueiro que Cali tem muito potencial, é um muchacho que tem muito potencial. Assim miro eu miro sempre com o trabalho que eu tenho, você me entende? A gente tem direito de pensar diferente, assim como os porteiros que tenho, imagino sempre com meu trabalho e o trabalho do profe. Então, quedou uma imagem muito marcante e nós outros cambiamos informações. Profe, pode sacar uma foto com você? Eu falei, claro. E lo abracei, e sacamos uma foto, cambiamos contato e falamos muitas vezes. Profe, muitas graças por enviar determinado vídeo que você analisou, tratar de outros arqueiros por toda parte do mundo. E penso que aí está a evolução. A evolução não é solamente eu tenho isso, amanhã se morrer amanhã. E para quem se queda Total. nada. Então eu tenho que compartilhar o que tenho, senão não faz sentido, porque tudo que hago é para o futebol e para os porteiros, então não tem por que me quedar com todo como se fora mío, não é mío, isso é do futebol. Profe, de verdad que gran pensamiento, muchísimas gracias. Muchas gracias, profe, de verdad. De verdad que una charla muy, muy enriquecedora. Mil gracias. Esto fue Siempre hay tiempo podcast. Profe Ricardo, muchos éxitos y de nuevo, gracias totales. Sim, muitas graças a vocês. Sempre que necessitar falar de futebol, aqui estamos. Saludo para minha família em Brasília, minha mamã, minha irmã que estivemos em São Paulo, minha irada, penso que é irada assim que habla, que não mirava há muitos anos, e foi uma festa muito linda em São Paulo. Então são pessoas que fazem parte da minha vida, assim como a gente em Colômbia que me chama e agradece sempre por o que estamos fazendo, pero falo sempre que meus porteiros, nossos porteiros, são o mais importante. Eu solamente tenho uma ideia e eles levam essa ideia para a cancha e eles são o principal protagonista. Eu jamais quero ser protagonista, solamente quero dar a eles ferramentas para se defender na cancha e ajudar nosso clube, que é o mais importante. Claro que sí. Profe, esperamos que cuando venga a Bogotá un partido contra los equipos de Bogotá, o si nosotros podemos ir a Cali, poderlo saludar en persona y conocerlo personalmente. De verdad que un gusto, y esperamos que sea la primera charla de muchas con usted y no que sea la última. De verdad, gracias. Com todo gusto, quando estiver em Bogotá aí, por seguro que podem me chamar e nos encontramos. Vou hasta vocês chegam onde estamos e hacemos em vivo aí para o hotel que estamos, conseguimos um espaço e hacemos uma coisa para ayudar el fútbol. Esa es la misión. No me diga eso porque tenga por seguro que yo sí lo voy a molestar. Eso sí, no lo dude. Que yo No, no encontramos, profe, ¿cómo vamos? sí, encontramos un espacio en Bogotá y hacemos con todo gusto lo que sea para ayudar el fútbol. Esa es mi misión en Colombia. Y mi misión en Colombia no es solamente ayudar a los porteros de América, es ayudar que el portero colombiano sea mucho mejor y pueda también ayudar a los entrenadores de portero en Colombia. Esa es mi misión acá y ese es mi pensamiento. Listo, profe, muchas gracias. Lo dejamos que descanse, muchos saludos. Bendiciones. A la familia, de verdad, mil gracias. Sí, bendiciones. Entonces dígale que gracias por el tiempo, por Sí, prestarnos. nos robamos toda la noche. Sí, los hijos están en Portugal acá, los hijos, el nieto está en Portugal, aquí Sí. estoy con mi esposa sola, que esa es pegada y no dejo por nadie. Gracias, Mil profe. gracias, profe, de verdad. Bendiciones, Un muchos abrazo, éxitos. Un abrazo, Chao, gracias. chao.